boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Papo com Renato. Quero, antes de mais nada, agradecer demais vocês que têm acompanhado as nossas lives e peço desculpas para que vocês. A gente ainda está numa fase de adaptação esse mês, então essa é a quarta entrevista do mês com o professor Marcão, então são ajustes ainda que estão sendo feitos para fazer os cortes, para fazer tudo direitinho, mas tudo vai ficar melhor a cada dia, então a gente vai seguindo em frente. Queria dizer para todos que hoje eu recebo com muito prazer um amigo, um querido, professor Marcos Martinez, mais conhecido por todos como professor Marcão, que é um educador sem igual aqui na cidade, ex-secretário de Educação de Cotia e coordenador de um importantíssimo cursinho popular preparatório para o Enem e para os vestibulares. Com uma trajetória marcada pelo compromisso com a educação e pela formação de milhares de jovens, ele vem transformando vidas por meio do conhecimento e da oportunidade. Professor Marcão, é uma honra receber o senhor aqui mais uma vez no Papo com Renato. Seja bem-vindo. Boa noite, Renato. É um prazer estar conversando com você de novo. Nós tivemos a oportunidade de conversar várias vezes, fazer várias entrevistas, várias intervenções relacionadas à cidade de Cotia. Você é um cara que não é de Cotia, mas que gosta da cidade, se preocupa com a cidade, e é um prazer ter esse momento com você. Marcão, você sabe que eu gosto muito de fazer o programa e de quando estou conversando com as pessoas, porque eu sinto, mesmo com essa transmissão que é feita através do streamer, muita gente fala para mim, por que você não fez o podcast, né? É que o podcast eu ia ter que obrigar você a sair da sua casa para chegar às 9 horas no estúdio. Se tiver frio ou chovendo, você tem que ir de qualquer jeito, e eu tiro você do se seu for próximo a Raposo, pior ainda, né? Pior ainda. Então, essa facilidade de mandar o link, você poder fazer da sua casa, ou da empresa, ou do escritório, onde a pessoa se sentir mais à vontade, é muito bom. E a vantagem também é que na hora que acabar a live, você desliga o equipamento e pronto, está na sua casa, no seu sofá, vai assistir a televisão ou vai dormir, como achar melhor. Vou assistir um trecho da novela. Eu sou noveleiro. Somos dois, então. Vou fazer a mesma coisa. E eu quero, com esse papinho aqui nosso aqui, dando tempo para que as pessoas possam ir chegando na live e também quem já estiver na live possa começar a compartilhá-la para que a gente chegue a maior número de pessoas. Se bem que hoje a internet faz a entrega sozinha, né? O camarada vai assistir a hora que quiser, quem estiver assistindo a novela vai assistir a live depois, mas a única vantagem que a gente tem aqui na live é que quando você está comigo aqui, a gente pode fazer as perguntas, podem ser feitas online e podem entrar dentro da nossa conversa. Mas o que eu gosto muito, porque quando a pessoa interage com a gente é muito bom. Mas estou feliz, viu, Marcão, que você está aqui. Muito feliz. E eu achei que a gente tinha bastante coisa para falar, principalmente desse projeto novo. Mas eu vou começar numa dinâmica com você, um pouquinho diferente, perguntando para você o seguinte, professor Marcão, em que momento da sua vida você descobriu que queria ser professor? Né? Houve alguma pessoa ou experiência que despertou essa vocação? Ferraz, eu sou de uma família de professores, de professoras, tá? Então, a minha vida, né, a minha trajetória como criança, foi feita junto a professores. Mas o que me levou a ser professor foi um professor de história, na Escola Batista Cepelos. Ele me fez apaixonar pela disciplina. Ele chama Martinho, nunca mais ouvi, né? E ele foi um cara que me incentivou, né? E você sabe que como eu comecei, faz engraçado, né? Você fazendo essa pergunta, agora eu me lembro. Quando eu cheguei em Cotia, eu me interessei pela cidade. Eu cheguei aqui em 78, em 76 eu vim para trabalhar como empacotador no supermercado do Paulinho Nascimento,
E depois eu vim para morar em 78. Em 78 ainda tinha o resto dos casarões. E eu me interessei, sem ir para a faculdade. Eu estava fazendo o Fundamental 2, né? Eu queria saber que cidade era aquela. E Cotia, quando dava 7, 8 horas da noite, porque o centro tinha moradores, né, que habitavam aquela região ali, as duas ruas, e era um silêncio. Parecia aquela cidadinha assim, muito a ver com a cidade que eu sou de Votuporanga, né? Porque quando eu vim para cá, eu rompi culturalmente com a minha cidade, né? O menino de calção que ia para o Rio, acabou, eu vim aqui para trabalhar, né? Então, talvez tudo isso me motivou, é um contexto que vai motivando a gente, e a gente vai percebendo o que a gente quer, o que eu quero ser, não é isso? Isso acontece comigo como acontece com quem está ouvindo, e deve ter acontecido com você também. Olha, eu fiz um caminho, percurso um pouco tortuoso, né? Porque eu vim da área de despachante documentalista, que foi minha primeira profissão, junto com o escritório que era do meu pai. A gente começa, tem que ter um começo, né? Mas nesse caminho, eu acabei enveredando para uma coisa que eu achava que era mais segura, que era o seguro. Me habilitei corretor de seguros pela SUSEP, e aí, quando fiz essa trajetória de 10 anos de corretor, enfrentei todos os planos, Marcão. Plano Collor, Plano Sarney, Real, Cruzeiro, Cruzado Novo. Foi muita gente quebrou nesse período. E aí a carteira de clientes bagunçou e eu tive que cair para o mercado para uma outra. O que eu vou fazer? Estava falido, né? Os meus clientes estavam falidos. Então, como é que eu ia sobreviver? E aí eu entrei para a publicidade, da publicidade, jornalismo, e aí não saí mais. São 40 anos fazendo isso, mas é uma trajetória também tortuosa. Mas a gente acaba tendo uma referência, né? Sempre tem alguém legal que a gente gosta, que a gente acha bacana, isso é muito bacana. Tá aqui, ó, o Xande Moraes, que você já viu aí, tá com a gente. Tá também nosso querido Grande Xandinho, grande nosso Xandinho. querido secretário de Turismo, Aguinaldo Alfredo, está aqui também. Ele está aqui, ó, Renato. Ô, Aguinaldo, um abraço, uma boa noite para você, Aguinaldo. Está aqui também o Clóvis Ferreira, dando um abraço. Clovinho, nós vamos Carlos, falar do Clóvis ainda hoje. aqui, ó. Carlos Efraim está aqui também, né? E, enfim, peço para vocês todos que estão aí acompanhando a live que, se puder, compartilhem ela para que a gente possa chegar e levar a informação do Marcão, que as pessoas possam conhecer o Marcão, porque muita gente conhece o Marcão, mas, por outro lado, tem muita gente que não conhece e precisa conhecer, porque ele é uma figuraça da cidade e a gente tem a esperança de que aquele título de cidadão cotidiano volte para sua mão, porque ele bateu na trave. A gente sabe muito bem por quê, mas tudo bem, né? Ai, Eu meu recebi, Deus. eu recebi e fiquei mega feliz, cara. Sabe? Porque Imagino, imagino. é um reconhecimento. Eu estava lá, era muito importante você ter esse. Ó, Você tem mais motivos ainda. ô Ferraz, esse título era para vir quando eu estava na secretaria, não veio. Teve também um probleminho de percurso, né? Aí o Frota, gentilmente, né? Fez lá a indicação, e também um probleminha, eu não pude receber esse título de cidadão cotidiano, mas eu me considero mesmo assim. Eu já estou aqui há quase 50 anos, eu formei minha família aqui, eu estudei, lecionei durante 23 anos, fui secretário da educação, e continuo atuando ainda, né? Não sei se você deu uma lida no meu currículo aí, eu fiz muitas coisas em muitos projetos em Cotia. Muita coisa aqui, ó. Já tem gente da família aqui, ó. Parabéns pelo cursinho, meu gordinho. Olha lá. A Germana está aqui acompanhando com a gente. Está aqui também o Adriano. Ó. Boa noite, Marcão, meu primo. O Adriano é meu primo, ele é de Jundiaí. Olha, tá aqui. Olha que bacana. A família está junto. E eu vou seguir. Professor também, professor, né, de geografia ou história, eu não me lembro. É como você falou, Marcão.
eu sou de uma família de professores, né? É. Então, não, os outros que estão vindo também serão. Mas eu vou para uma outra pergunta para você, que é a seguinte: você foi secretário de Educação de Cotia. E aí eu pergunto para você assim: qual foi o maior desafio que você enfrentou naquele período e de qual realização você mais se orgulha? A maior dificuldade foi entender como funcionava a estrutura de uma secretaria. Porque quando a gente tem projetos, Ferraz, a gente pensa que eles vão ser colocados na prática, a gente vai fazer funcionar assim que a gente assume. Aí você chega lá, você tem problemas. Você tem professor que não recebia plano, que não recebia os seus direitos. Você tem escola que precisa ser reformada, você tem escola que precisa ser construída. E eu apanhei um pouquinho da oposição durante um bom tempo. Um bom tempo. Mas o que mais me agrada em tudo isso, e aí eu não posso esquecer de falar que o Quinzinho também foi uma pessoa importante, porque ele, como prefeito, tinha uma visão de que era importante ter uma educação de qualidade. Nós construímos 30 escolas, entre elas 17 escolas. Mas não é a escola de papelão, aquela escola que você constrói e depois cai. De vez em quando eu faço um passeio por aí, pela cidade, né? Porque eu tenho amigos, né? Eu passo em frente de uma creche. Parece que a creche foi construída outro dia, Ferraz. Sim. Com qualidade, né? Eu acho que tudo isso me faz... Eu fico feliz, eu fico feliz, eu fico feliz, né? Eu não vivo nesse passado, esse passado está lá, ele está lá Certo. registrado, né? Lógico, eu tenho algumas mágoas, por exemplo, quando reformaram algumas escolas que nós fizemos, tiraram as placas, gente, que coisa feia. É. O doutor Ailton fez uma creche lá no Parque São Jorge, na década de 90, e também o Mário Ribeiro tinha feito uma parte da estrutura. Quando nós reformamos e ampliamos, eu fiz questão de deixar as placas. Como professor de história, não é isso? Eu vou olhar para aquela placa, eu vou saber o ano que foi feita, quem fez. Infelizmente, dessas 30 escolas que nós fizemos, foi tirada a placa como se não tivesse uma memória, como se não tivesse uma história, como se quisesse apagar um legado que foi feito. E o mais incrível que nós temos agora é que tramita na Câmara um projeto para que sejam colocados nas inaugurações futuras, não só o nome do prefeito, mas de todos os vereadores. Vai ser uma placa É um gigantesca. absurdo, né? Você sabe que, né, nós fazemos assim, que o nome do prefeito, da vice-prefeita, do presidente da Câmara e do secretário. Então, mas agora todo mundo quer aparecer, né? Nós vivemos num Big Brother da vida urbana, e aí todo mundo quer aparecer, seja na internet, Ó, seja no... falar em aparecer, nós vamos hoje aqui nessa live farmar Áurea. Ah, Marcão, só você, viu? Olha, hoje você coordena um cursinho popular para vestibulares e Enem. Como surgiu esse projeto e qual é a missão dele? Bom, primeiro, surgiu através de um convite. Quem me fez o convite para coordenar? O Clóvis, que é jornalista e que é presidente do CONDEC, que é uma associação, uma ONG municipal, Sim. que ele entrou num edital, foi lá, fez o que tinha que ser feito, fez as inscrições e me chamou para coordenar, eu topei na hora. Né? Essa foi E qual que é a simples. estrutura desse cursinho? Ele tem professores, um professor pedagógico e o coordenador geral. O que diferencia esse cursinho de alguns, não todos, que ele tem uma psicóloga. Porque a gente também tem uma preocupação com a saúde mental do professor e do aluno. Eu acho que é até uma inovação. Pô, E muito o bacana. objetivo é possibilitar, criar oportunidades para aqueles que não têm chegar às universidades públicas.
E, além disso, eles recebem uma bolsa de custo de R$ 200. A estrutura do cursinho é essa. Ele... Posso continuar falando, Ferrari? Não, Olha, esse valor é quem que repassa? é o governo federal. Sim, entendi. Toda essa estrutura financeira é do governo federal. O que nós fazemos? Prestamos conta, entregamos relatórios de aula, entregamos relatório de projetos, de português, matemática, física, redação, química, biologia. Então, todo final do mês nós temos um relatório. E aí os professores recebem, os coordenadores, a pessoa técnica, mas assim, tudo vem do governo federal. É uma estrutura do governo federal que foi implantada em 2002, no primeiro governo do Lula, que se transformou em lei e depois em decretos, para ele funcionar, toda essa estrutura que eu estou falando. Então, esse projeto, quando eu falo que é do governo Lula, eu não estou fazendo propaganda para o Lula. O importante é que esse projeto começou lá e continua como um projeto de Estado. Chegue quem chegar, ele vai estar lá, ele existe. Entendeu? E é importante. Muito, muito bacana. Fico feliz de que o Clóvis fez esse convite. Parabéns, Clóvis. Pô, bacana. Vamos tentar falar um pouquinho mais. Mas nesse cursinho, nesse curso que você faz, você precisou de parceria com o governo atual? Você precisou de sala de aula, espaço, alguém para te ajudar? Eles ajudam? Esse cursinho, Ferraz, ele acontece no país inteiro. Tá. Essa semana eu participei de uma reunião de coordenadores que tinha um cursinho, que tem um cursinho lá em Rondônia, na divisa com a Venezuela, mas tem também em tribos dos povos originários. Tem também quilombolas, que não é uma estrutura de escola, eles fazem na comunidade, é um cursinho popular, um cursinho para atender a comunidade, que ao mesmo tempo que tem lá no Acre, tem aqui na Zona Leste de São Paulo, tem em Cotia, tem em Vargem Grande, tem na favela, que é comunidade. Então, ele se dá no mundo todo. Aqui em Cotia, o que nós fizemos? Eu procurei a secretária da Educação de Cotia, atual, a Ana Paula, e fiz a proposta dela nos ceder 2 salas para o curso. Então, esse curso é do governo federal e nós temos uma parceria com a Secretaria da Educação na escola ao lado do Domineu. E nós temos lá 40 alunos. Agora, poderia acontecer numa associação? Poderia. Sim. E os docentes? Poderia acontecer no Instituto Federal? Poderia. Sim. Poderia acontecer debaixo de uma árvore? Poderia. Claro. Ele não tem essa característica de escola como a gente conhece. A estrutura não tem nada a ver com isso. Cara, é muito legal. Ó, esse cursinho, para você ter uma ideia, Ferraz, da dimensão desse cursinho, no Brasil todo nós temos 1.380 cursos populares. É bastante? É. E cada curso tem 40 alunos, esses alunos recebem o custo, o custo de R$ 200, mas, por exemplo, no nosso caso, nós estamos chegando com quase 50 alunos, que mesmo não recebendo, estão participando. Eu acabei agora de receber uma ligação de que domingo vai mais 3 alunos participar do curso sem a bolsa. A bolsa tem um limite, são 40 alunos. Sim. Mas, e para dar aula, só você é o... Eu sou o coordenador. Sim. Aí nós temos uma professora de matemática, uma de química, uma de biologia, uma de português, que a gente segue, assim, então, pedagogicamente, como é que nós olha, temos que fazer alguma coisa, então vamos fazer? Primeiro, vamos fazer um diagnóstico desses alunos. O que está faltando para esses alunos? Alguns já terminaram o colegial, alguns estão no primeiro ou segundo colegial, outros já estavam fora da escola, mas querem fazer o cursinho.
Ou seja, o que falta para esse aluno chegar, entrar numa universidade pública? Na Unesp, numa federal, na USP. E a partir disso nós montamos um currículo, um conteúdo. E né, que a gente, nós temos aula online, presencial, tá? É muito bem montada essa estrutura, eu gostei muito. Sim. E aí eu vou te perguntar uma outra coisa. Marcão, na sua opinião, quais são as maiores dificuldades que os estudantes da escola pública, né, enfrentam para conseguir uma vaga na universidade? Vamos lá. Primeiro, nós temos que ter uma compreensão política disso. Política educacional e de política. Primeiro, eu vou fazer uma pirâmide, ó. Tá vendo aqui? Sim. Aqui em cima fica a minoria, que detém a maior concentração de renda. Aqui no meio fica quem? A classe média, que às vezes oscila para cima, conforme os seus interesses, e às vezes para baixo. Na base desse triângulo, quem é que está? O trabalhador comum. Então, esse projeto vem para atender o filho desses trabalhadores que não tem chance de chegar lá. Porque o ensino no Brasil, ele não tem funcionado como deveria. Em alguns estados, sim, tem funcionado e muito bem. Falando do estado de São Paulo, durante essas 40 décadas, houve um processo de destruição da escola pública no estado de São Paulo, piorada com o governo do Tarcísio. E quer apresentar, porque escola não é empresa. Escola não é empresa. Não pode tratar a escola como empresa, como índice, como número. Eu fico vendo a preocupação em comprar tecnologia para a escola, mas eu não vejo a necessidade de investir eu não vejo assim, investir no professor. Os nossos professores estão apanhando, nossos professores estão desistindo. Cadê uma psicóloga, uma assistente social para cuidar desse professor? Isso você já vê em alguns estados no Nordeste. Sabe que eu posso estar errado, mas criou uma cultura, principalmente em alguns estados, no Brasil, mas em alguns estados com maior intensidade, né, de que o professor é uma missão, ele não precisa ganhar dinheiro. Mas você tem o Mato Grosso do Sul que paga R$12.000 para um professor inicial, Maranhão 8. Enquanto o projeto não cuidar disso, do professor, daquele que atende ali no primeiro momento dentro da escola, que abre o portão, que serve, não vai ter educação de qualidade. Não vai ter educação de qualidade. Isso é uma crítica que eu faço, né? Mas é uma crítica que eu vejo que... Ferraz, um dia eu gostaria que você chamasse um professor de sala de aula para conversar. O que eles estão enfrentando? Sim, sim. O que eles estão enfrentando? Eu falando é uma coisa. Agora, um professor falando para você, olha, eu tenho medo dos alunos, eu tenho medo da escola, eu tenho medo da comunidade, onde se viu? A gente Isso tem por quê? acompanhado essas coisas, né? Isso por quê? Porque não tem um projeto decente na escola, que traga a comunidade. A comunidade não é bicho, o aluno não é bicho, o jovem não é bicho, o jovem quer oportunidade. Como do cursinho popular. Nós temos lá uma moça que ela não vou falar o nome dela, mas ela faz a USP. Ela está fazendo literatura na USP. Ela está fazendo um cursinho porque ela quer fazer direito. Essa ideia de achar que a juventude do passado sempre foi melhor do que do presente, isso não existe. Esses jovens que estão aí, tem uma grande maioria que estão sedentos para vencer, estão sedentos para terem oportunidades. Não tenho dúvida. Marcão, Então, dentro dessa pirâmide, nós vamos conversar dentro dessa pirâmide. Existe uma concentração de renda, não existe uma distribuição de renda. Você tem um grupo hoje de extrema-direita que é contra o Estado social, né? Aquele que oferece a bolsa, aquele que oferece a bolsa para os alunos, que é um Estado
que um Estado que funciona no mundo todo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, mas se cria um preconceito contra cotas. Tudo isso tem uma justificativa histórica. Tudo isso tem, né, Eu acho que tem, assim, pode falar. Eu quero pôr um comentário aqui, ó, do Xande, que diz o seguinte: o Cursinho Popular de Cotia leva o nome da mãe do Marcão, Dona Cida. Muito legal essa homenagem. A Sônia Gomes diz o seguinte: além de professor, foi também o melhor secretário de educação que Cotia já teve. Na sua gestão, os alunos passaram a ter uniforme e material didático. Parabéns, professor Marcão. Aí, o Carlos Efraim diz: a Cida merece ser lembrada. Ela alfabetizou as crianças, sempre dava aulas com muita dedicação. E parabeniza você por dar o nome da sua mãe no cursinho, para que ela seja lembrada. Que eu também vi, acompanhei, achei nobre, maravilhoso, quando houve a perda de sua mãe, eu não pude estar presente, estava viajando, estava fora, e passo aqui os meus sentimentos para você publicamente. Mas muito bacana isso. Como a ideia surgiu por causa do momento mesmo, ou já seria isso mesmo? Não, eu tinha pensado em uma outra pessoa que eu até existe a possibilidade de ter outros cursinhos, tá? Eu gostaria de colocar a mãe da Helena Passos, que foi regional de ensino, diretora de ensino. Mas aí, como minha mãe faleceu, eu fiquei baqueado, viu? Estou baqueado até hoje. De vez em quando eu choro ainda. Um bebezão, né? Ainda eu choro, Ela veio morar comigo há 4 anos, né? Uma mulher viva, uma mulher que foi lá, comprou o terreno, construiu a casa junto com meu pai, me pagou faculdade, sempre quis que eu estudasse. Eu fui um aluno que eu fugi da escola, e ela chorou uma vez por isso, e chorou várias vezes. O sonho dela era que eu voltasse a estudar. Eu fui voltar a estudar com 15 anos, 16 anos, né? Eu preferi trabalhar do que estudar. Quando eu falei isso para minha mãe, ela desabou, né? Então, eu fui lá, trabalhei de sapateiro, trabalhei num viveiro de muda de café, cuidando de 60 homens com 12 anos. Então, essa é a minha formação. As pessoas não sabem disso. Trabalhei na plantação de maracujá. Eu lembro que durante uma semana, eu trabalhei de mecânico. O cara deu um Fusca para eu raspar, quase eu não consigo, né? Mas não porque questão financeira. Meus pais me davam uma boa condição de vida. Não eram ricos, mas me davam uma boa condição de vida. Então, essa mulher aí, né? Essa mulher, Dona Cida, foi maravilhosa, como meu pai também. Eu acho que é uma homenagem justa, né? Ela trabalhou em Cotia desde 78, ela trabalhou no Caucaia, ela trabalhou no 21, ela trabalhou no Batista, ela trabalhou no Idomeneu, né? Então é isso. É bacana, né? Trajetória, vista. Eu acompanhei muita coisa, porque nos últimos anos que ela teve na sua casa, você estava fazendo Big Brother, um reality com ela. Não era nem para mostrar que eu era um filho bom ou bonzinho, mas para mostrar para as pessoas, né, de que a gente pode cuidar bem dos pais da gente. Sim, ela fazia aí da né? ginástica, fazia... Ela foi esquecendo. O Alzheimer, a demência, no caso dela, é como se uma lousa cheia de conhecimento, né? E você vai apagando, e é isso que aconteceu, né? E eu tenho uma companheira maravilhosa, que foi filha, porque a mãe da minha esposa faleceu de Covid, faleceu na época do Covid, não de Covid, mas disse para ela: você vai cuidar da Dona Cida como se você fosse filha dela. E ela fez isso mesmo, parabéns. Fez isso muito bem. Porque muito realmente bem. A gente via dedicação, carinho, atenção, e é como você falou, aquilo não era um exibicionismo, aquilo era um vídeo da vida real. Todo mundo junto, se alimentando. O café da manhã, a gente teve alguns cuidados, né? O café da manhã, ela tinha os hábitos que a gente teve que mudar, não é fácil. Lógico que a gente, quando liga a câmera, a gente quer mostrar aquilo que tem de melhor, né? Mas a gente teve muitas dificuldades, né?
na lida do dia a dia, né, de mudar Mas uma estava pessoa. ali. Uma pessoa com 86 anos que tinha um ritmo de vida e que, de repente, ela não consegue mais ir à praça, ir andar, né, depender para um banho. Sim. E eu tô com 66, eu fico olhando, eu vou na AME, em Itapevi, porque é o seguinte, mesmo quando eu era secretário, Ferraz, eu sempre fui no serviço público. Eu fico olhando pessoas com 60 a mais, às vezes com cheiro de xixi, sujos, às vezes vai fazer o exame que precisa de um acompanhante e não tem. É. E eu quero perguntar aqui, né, que faz parte do cursinho de vida, né? Assim, né? Cadê esses filhos, caramba? Será que não tem um tempinho, né? A Sônia, inclusive, é professora de história no nosso cursinho, eu estou vendo daqui, tá? É. Tá dizendo aqui que ela teve o privilégio de ser aluna da dona Cida. Tá aqui Mas você também. sabe uma coisa interessante, Ferraz? Da onde surge essa ideia de cursinho? Já existia antes. Ele existiu, por exemplo, o primeiro cursinho foi na Universidade de São Paulo, na década de 40. Depois teve o da Poli, da Unesp, da Unicamp e de outras faculdades que ofereciam cursinhos preparatórios. Mas o mais forte, que talvez você não saiba, o curso popular veio da atuação de Paulo Freire em Pernambuco, de alfabetização. Que não era um cursinho institucional, era um cursinho ligado à igreja, à comunidade. Não é bacana? Muito, muito. E que o governo, em 2002, abarca isso, olha que lindo, né? E passa a ser institucional. Né? Não, e ótimo, né? Porque abre uma oportunidade. Marcão, o Enem e os vestibulares estão cada vez mais competitivos, né? E qual é o principal conselho que você daria para quem está começando a se preparar? Disciplina e vontade e sonho. E se já perdeu conteúdo, muito conteúdo, não fica preocupado em tê-los, mas como você usar suas ferramentas, né, de habilidades, de olhar, de observar, de comparar, como estudar, criar um jeito de estudar. Sabe o que nós estamos fazendo no cursinho, que é também interessante? Nós estamos trazendo gente de fora. Nós trouxemos a professora Viviane, que é a professora de redação, ela trouxe um amigo online da Galícia. Olha que experiência para esses alunos, para falar Olha. sobre a origem da língua portuguesa no galego. Foi uma aula que nem eu tive. Que até eu prestei atenção, né? Olha, eu falei, pô, meu, que bárbaro isso, cara, é brasileiro, tá lá na Galícia, é doutor, uma puta formação, né? Porque não basta também você conhecer gramática, mas se você não tem conteúdo, se você não tem uma história de vida. Quando você faz uma redação do Enem, você tem que ter uma história de vida, você tem que ter um posicionamento cultural, um posicionamento político. Né? Eu me empolgo, Ferraz, segura aí. Não, 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 eu acho ótimo, principalmente porque a gente tem essa liberdade de estar falando, de dando espaço. Eu acho que é a hora que a gente dá espaço. Marcão, eu quando voltei com as entrevistas, eu fiquei quase um ano sem fazer entrevista, porque eu entrei exatamente nesse, como eu estava te falando, esse negócio do podcast. Podcast, quando ele apareceu e todo mundo foi para o podcast, eu falei, pô, por que eu vou nesse negócio? Eu vou ter que ir num estúdio, eu vou ter que pagar o estúdio, eu vou ter que fazer, levar um entrevistado para lá, ou montar um podcast, eu teria que pegar um espaço aqui da minha casa, montar esse espaço com chroma key, com câmera, com luz, fazer um investimento de câmera, de equipamento. Eu falei, eu não vou fazer. E aí, nesse conflito, eu falei, eu vou dar uma pausa. Nessa pausa, eu tenho um número que vai ser difícil de alguém me pegar, porque eu tenho mais de 800 entrevistas feitas. Pena que muitas delas foram embora por causa do que o Facebook tirou todas fora, né? Agora fica aqui 30 dias, mas esse conteúdo aqui do Marcão, vocês vão encontrar assim que eu acabar a live, eu passo a live para o YouTube e vocês vão poder acompanhar no YouTube.
E ela lá vai ficar o resto da vida. As do YouTube, as que eu pus no YouTube ficaram. O problema é que eu nunca trabalhei o YouTube para que ele pudesse me dar um suporte. Mas a gente vai achar as ferramentas e fazer isso. Eu preciso da ajuda dos universitários, porque eu já não tenho mais, eu não tenho muito conhecimento dessa situação toda. Ô, Ferraz, sabe, você foi falando aí, se você me permite, né? Sabe uma coisa que a gente tem que também falar para esses nossos alunos? Não os que estão lá em cima na pirâmide, mas aqueles que estão aqui embaixo, que todo dia tem alguém dizendo não para eles. Todo dia. Todo dia tem alguém criando uma dificuldade que eles não são capazes de chegar. Que o negro não pode ser advogado, que o negro não pode ser não pode ser empresário, de que o negro não pode ser um doutor, a mesma coisa para um índio. E é uma coisa que não Pô, né? que tem mudado, né? Se você Não for tem olhar, mudado, existem mas profissionais, existe mas uma cultura de que você não é capaz. Existe uma cultura de que você não é capaz. E nesse cursinho, nesse pouco tempo, e eu também já frequentei outros cursinhos populares, né? Tem gente, cada jovem interessante, Ferraz, que só está esperando assim, ó, um estalar de dedos, né? Para que ele se desperte. E aí tem outros personagens que são importantes. O pai, a mãe, a família é importante na formação desse menino, que é todos os dias afetado por essa telinha que está aqui na nossa frente com coisa negativa. Ô Ferraz, tem gente que se diz de direita, de extrema direita, sei lá o nome que se dá para isso, que prega contra a escola pública, que prega contra a universidade, invade a universidade, que universidade só tem maconheiro. Ô, gente, desconhece, ó, esse é o mundo virtual. O mundo real, as nossas universidades são maravilhosas. Fazem isso para estimular quem está aqui embaixo da pirâmide. Porque quem está aqui em cima da pirâmide está estudando aonde, Ferraz? Nas não tudo nas universidades universidades públicas, né? públicas. Não. Olha, O que eu quero dizer, na verdade, não é uma questão de classe, de raça, né? E cultura, né? De cultura. eu tenho um irmão professor, né? Só que eu diria para você que é um super professor, porque ele é concursado, né? E ele dá aula na Universidade Federal, acho. Mas, o currículo dele é impressionante. Eu sou um imbecil perto dele, total. E ele é professor de filosofia. E ele tem um currículo, cara, que mostra que ele se preparou muito para isso. São quase 40 anos só de aprendizado. E então você vê que, às vezes, o aluno que tem interesse na aula, de prestar atenção, de estar presente ou de participar, eu tive orgulho imenso de encontrar um camarada num evento social, e o cara fala, pô, você, Ferraz, aí a gente estava conversando, você, e aí apareceu, ele falou, eu vi você no Facebook do seu irmão. Aí eu falei, pô, você é meu irmão, tá? Ele falou, cara, o melhor professor que eu já tive na minha vida. E ele é um 60 a mais. O meu irmão Quando a gente está ficando bom, os caras querem aposentar. Né? e Devia o meu irmão utilizar a gente para então, outras o coisas. meu irmão é 60 Aposenta, a mais, o aluno aposenta, era paga 60 bem, a mas mais. aproveita para outras coisas. O aluno era 60 a mais e o meu irmão é 60 a mais, né? Meu irmão eu tenho 62, ele é 64. Então, é um negócio assim impressionante. Mas eu vejo aqui, quando a gente vai fazendo as coisas que a gente vai se propõe a fazer, uma delas foi eu trazer de volta o programa, fazendo entrevistas com pessoas como você, que trazem conteúdo e que estão invisíveis. O dia que eu trouxe o Xande para conversar aqui, o Xande falou, cara, eles fazem o trabalho lá de abordagem para recuperar, tirar as pessoas da rua, para levar para o abrigo. Ele falou, aí ele contando os detalhes disso, muita gente ficou conhecendo esse tipo de trabalho. E aí conforme você vai conversando com as pessoas, você vai falando, olha,
Tem muita coisa que está acontecendo que você não sabe. E aí as pessoas fazem isso que você falou agora. Faz uma propaganda de um lado da coisa e não faz do outro, né? Eu acho, eu estou criticando muito o fato de toda hora aparecer uma pessoa na internet apontando um buraco. Olha, tem um buraco aqui. Olha, eu chamei fulano aqui para tampar o buraco. Parece que a cidade só tem buraco. E não é só isso. A cidade tem coisas que estão sendo feitas. A entrevista anterior eu fiz com o Alain Gianetti, o trabalho que ele fez do Viveiro Nosso trabalho do Municipal. Viver é maravilhoso. E É uma agora, escola a céu aberto. Inclusive, eu quero visitar. Eu quero visitar. vamos combinar E de se ele juntar. conseguir vincular esse viveiro às escolas, Ele está está fazendo isso. feito. Está feita a Ele, pedagogia, está feito o aprendizado, né? Está no dia. feita a grande revolução não vou chamar de revolução, mas a transformação para esses alunos entenderem o que é a natureza e como ela precisa ser cuidada, né? Hoje nós estamos falando aí que é o ninho, né? O ninho aí vai vir, né? Eu estive conversando com ele no dia seguinte, ele ligou para mim para me agradecer, ele é muito educado. Eu Aí eu falei estou para ele, devendo cara, essa visita para ele. eu também. Aí ele falou, cara, que bacana, tal, blá, blá, blá. Ele falou, mas Renato, eu tinha convidado ele para almoçar comigo, ele falou assim, cara, eu nem consegui ir no almoço, porque eu tinha esquecido que eu tinha um compromisso no viveiro. Eles receberam crianças refugiadas numa ação dentro do. Olha, o negócio lá está muito bem feito. Coisa linda. Tomara que vá. E hoje ele me mandou um negócio aqui dizendo que eles já um vídeo que está com o prefeito junto, falando do novo parque Chico Anísio, que agora vai chamar Vai Chico ser Mendes, fragmentos, e que que pode e virar um vão campo de fazer. estudo. Pode virar um campo de estudo. Vai Ali, virar. ali tem escola no Jardim Sandra, no Petrópolis, né, no Panorama, então ali, né, essas escolas podem estar interagindo com esse espaço. Mas olha, nós temos a nossa pedagoga, que é a Fabiana, ela é muito interessante, né? Tem coisas que ela faz, depois ela fala, eu fiz tal coisa, né? Quando a gente percebe que o aluno começa a faltar, a gente liga. Em alguns casos, a gente conversa com os pais. Ô, o que você está faltando? Por quê, né? Né? A gente vai buscar. Isso eu já fazia quando era professor do Rio das Pedras, na década de 90. Né? Por que ficou desinteressado? O que está acontecendo? Você quer continuar? Né? Então, uma outra coisa positiva do cursinho que os professores que estão atuando falam, né? Que eles conseguem dar aula, olha. Porque Eles tem gente que não conseguem dar aula. consegue, tem gente que não consegue dar aula, é verdade. E assim, tem problemas? Tem, por exemplo, tem gente que se inscreveu para ganhar os R$ 200. Sim. Pouco, perto do total. Esses não vão para frente. Você pode apresentar um projeto alternativo, um projeto de vida para eles, que agora eles não querem. Talvez lá na frente eles peguem, mas agora não querem. Por isso que eu falo que funciona diferente de escola. Né? Você não precisa ficar pedindo para não ficar quieto, né? Essas coisas todas. Que, quando eu falo assim, é bom lembrar que o aluno é o menos culpado nesse processo todo. O professor é o menos culpado nesse processo todo. Porque dá a impressão que a responsabilidade do fracasso na educação, em alguns aspectos, é do aluno, do professor. Nós temos que botar todo mundo aí, né? Inclusive o governo, com projetos decentes, né? Sim, em vez de ficar preocupado em comprar tecnologia de milhões, trilhões, investe no professor. Investe na saúde mental do professor. O Xande está fazendo um comentário aqui dizendo o seguinte: o primeiro cursinho popular da região oeste, ele foi realizado em Jandira, no governo do prefeito Bururu do PT, na década de 2000. Só um governo com sensibilidade social para realizar esses projetos, ele diz. E ele completa: atendíamos 800 jovens em um formato diferente. Eram alunos da USP que lecionavam de graça. Obrigado pela colaboração aqui. Você sabe que se você também assim, me der essa oportunidade, eu quero falar sobre o Xande. Tá? Vamos falar. Eu conheço o Xande há muitos anos. O Xande me deu trabalho quando eu era secretário. E eu fui conhecer o Xande. Muita gente, né? Esse Xande brigão aí que todo mundo vê, é uma casca.
É. Ele tem um conhecimento de serviço público que eu acho que a cidade não está valorizando. A cidade só está olhando para a casca, mas Sim. não está vendo do que ele é capaz. No nosso cursinho, ele também está envolvido, ele ajuda a gente. Né? O Se Xande, precisa de um retroprojetor, se precisa de um lanche, está lá o Xande. Por isso que eu chamo de sim. Xandinho. E o Xande Eu acho que está. a gente tem que começar a descobrir as pessoas que estão perto da gente. E eu acho que a oportunidade, às vezes, é o fato que de dar a oportunidade, ele está no desenvolvimento social. Uma pasta enorme, com muita coisa a ser feita. Necessária numa cidade hoje empobrecida. Exatamente. E ele Porque há 40, veio. 50 anos atrás existia pobreza, mas não com a intensidade que existe hoje. Numa cidade que tem ocupação e que Nós temos que muitas fazer pessoas, às vezes, não é agora isso, que não são atendidas do serviço público, os filhos não são atendidos direito. Marcão, a Então, gente eu tem estou que abrir falando um isso, não é porque eu parênteses. quero puxar o saco do Xande, não. Esse Xande casca que a gente conhece, quem Sim, conhece ele, ó, ele tira a roupa para dar para as pessoas. sim, sim. O Xande tem Inclusive, ele esse esteve aqui em grande casa agora, coração. mandei um pratinho de comida para a esposa dele. Eu falei, eu vou ligar para sua esposa para saber que você vai chegar em casa. Porque se ele encontra alguém na rua, ele vai lá e dá sopinha. Aí eu ligo, chegou, e ela fala, chegou. É. Não, mas o Xande a gente tem que fazer também uma observação, que é o seguinte: ele chegou para somar e fazer a diferença Sim. numa secretaria de um governo que ele foi oposição, mas que soube reconhecer e está sabendo aproveitar a oportunidade para mostrar o que ele sabe fazer de melhor com o coração. Então, eu achei bárbaro também, achei a nossa entrevista muito boa. Marcão, Eu tem mais gosto de, coisa aqui para te eu gosto muito perguntar. de, eu gosto muito de contextualizar, né? Assim, só para voltar um pouco para o tema, olha, nós temos no Brasil, Ferraz, 40 milhões de alunos no ensino básico, É muita gente. que vai da pré, no ensino médio, que está em crise, que estão tentando mudanças, que deveriam ir lá em Pernambuco copiar, lá no Ceará copiar, ou pelo menos ver o que está acontecendo, não copiar, mas o que está acontecendo de diferente, né? São 6 milhões de alunos que vão começar a sair e entrar para a fase adulta. Então, educação é algo muito sério, muito sério. E esse cursinho, né, como eu já disse, ele cria oportunidades, né, para criar oportunidades àqueles que não são vistos, àqueles que são invisíveis. É para isso que serve, e É que isso tem aí. possibilidade de chegar. É o que eu estou Todos falando. têm possibilidade de chegar. O que me motivou a voltar às entrevistas foi mostrar essa invisibilidade de alguns trabalhos. Marcão, é o seguinte: qual é a importância de oferecer um cursinho popular gratuito ou de baixo custo para jovens que sonham em ingressar no ensino superior? Criar oportunidade. Eu vou citar alguns nomes, né? O Carlos pode ser um doutor se ele quiser, porque ele está tendo condições. A meritocracia, ela é uma mentira, tá? Essa sociedade aqui, ó, de classe, dividida em gêneros, em raça, ela é uma mentira. Todo mundo pode, todo mundo vai chegar. Não vai, porque não é igual para todo mundo. Agora, na medida que você tem cursinhos, você tem cotas, você tem incentivo de alunos que estão aqui embaixo da pirâmide, aí existe a possibilidade de a gente tentar começar a falar em meritocracia. Porque muitos desses jovens que saem do segundo grau, às vezes, eles não continuam o estudo porque vão trabalhar. Muitos abandonam o segundo grau porque vão trabalhar. Porque precisam ajudar em casa. Então, essa sociedade, ela não é uma sociedade igual. Ela é uma sociedade, e também esse discurso, ó, não é porque não tem inteligência, não é porque é vagabundo, não é porque aqui no Brasil tem essa coisa de achar que quem é trabalhador é vagabundo. O que eu falo é assim, tem um setor da sociedade. É um setor da sociedade, né? Dê oportunidade. Ó, da década de 90, eu sou jovem, viu, Ferraz?
Na, na década de 80 e 90, eu ia no Ibirapuera nos shows. Gilberto Gil, Caetano Veloso. Uma vez teve uma apresentação das Sinfônicas. Falei, será que vai gente? Nossa. Ixi, É. deu oportunidade. Deu oportunidade. Não, e é sempre assim, se você dá oportunidade, pode reparar que público tem, e E vai, tem que e fazer política, tem que fazer política. Nós estamos na eleição agora. Eu não vou indicar candidato para ninguém, mas preste atenção. sim. Preste atenção. Se já Marcão, tem uma vida pública, se tem uma vida pública boa, de bons projetos, e se está chegando, quem é que está chegando? Porque senão tem um ciclo vicioso na política que é sempre os mesmos. sim. Eles brigam entre eles, mas se juntam para estar no poder. É o que a gente Então, vê eu e acho acompanha. A gente para já tá valorizar, por exemplo, velho. para valorizar cursinhos como esse que nós estamos falando agora, para valorizar o trabalho lá do Viveiro, que começou lá no início do governo do Hélio Formiga, que está vindo, você entendeu? Está tomando corpo. Né? E Então, eu que acho tem corpo e que que tem a é, continuidade, né? é, E que tem a continuidade. Mas, ó, vou pedir para você um minutinho aqui para a gente fazer só uma pausazinha, porque eu preciso falar aqui do meu parceiro, do meu querido, do lugar que eu mais gosto de frequentar, que é o Granjinha, falar do meu parceirão e meu apoiador aqui. O Granjinha, gente, é isso aqui que vocês estão vendo na tela. Você tem é o lugar mais completo para você poder frequentar. Lá você tem o almoço executivo, lá você tem o à la carte, lá você tem feijoada, você tem os clássicos, Marcão. Segunda-feira é o dia de você comer lá o seu virado a paulista, na terça é o picadinho, aquele picadinho estilo carioca, carne picada na ponta da faca, pastelzinho, ovo frito, quarta-feira feijoada, quinta-feira as massas, polpetone com espaguete, sexta-feira a rabada da vovó, que é incrível, e no sábado você tem a feijoada clássica, domingo sempre um prato muito diferenciado, e eles têm coisas que acontecem que vão rolando lá, música ao vivo de quinta, sexta e sábado à noite, no domingo durante o dia, e aí você tem uma infinidade de coisas. Custo-benefício dos melhores da nossa cidade, você não é um restaurante caro, lógico que também depende do cara, né? Se o cara vai lá beber, ele vai gastar. feijoada maravilhosa aos sábados. Mas se você for lá para comer, é um negócio inacreditável. Fora que eles são campeões nos parmegianas, e eles têm uma carta de drinks muito legal. E eu sempre falo aqui um negócio que as pessoas, principalmente os jovens, não conhecem. Eles têm um clássico chamado pizza frita, que foi uma febre dos anos 80, nos Jardins, na região do Ibirapuera, e que a minha geração curtiu muito, comeu demais, e ele tem essa tradição. Então, você que não conhece, não pensa você que é uma pizza igual a que você tem aí, que só que ela vai na frigideira, não. Ela é feita com outra massa, uma massa de batata, ela fecha que nem um uma fogazza, e aí ela vai num tacho de óleo para ser frita. É um negócio maravilhoso, e eles têm uma lá que eu não sabia disso, que é o carro-chefe, que é a de carne seca. Diz que é a que mais vende. Então, quem não conhece, dá um pulo ali, eles estão na Estrada Fernando Nobre, 819, próximo do Templo Zulai, 350 metros antes. E na Raposo, a altura do 28,5 é a Fernando Nobre, tá? Então, quem puder, passa lá, vai conhecer, que você não vai se arrepender. Aí, tá aqui, ó. Tem A mais gente. feijoada. A feijoada maravilhosa aos sábados. Tá aqui, ó. Chegando o pessoal aqui, ó. Zé Barbosa dizendo boa noite, Renato e professor Marcão. Seja bem-vindo, meu querido. Tá aqui também Carlos Efraim. Gente, eu vou passar para vocês a missão de compartilharem, tá? Vocês que estão aqui com a gente, a live com alguma pessoa, para que a gente possa, que as pessoas possam conhecer um pouco da trajetória, do conhecimento todo do Marcão junto com a educação. Paulo Calide está aqui também, dando boa noite.
O Carlos Efraim disse, deu fome, hein? Dá mesmo, né? E o Zé Barbosa está dizendo, o Marcão precisa nos convidar para irmos lá. A Sônia está dizendo aqui. Parabéns, Renato, pelo convidado de hoje. Aliás, você tem convidado pessoas extraordinárias e que nem sempre são conhecidas ou reconhecidas pelo povo da nossa cidade. Você, através desse programa, nos proporciona esse conhecimento. É isso, Sônia, é isso que eu quero. Nós vamos trazer, nós vamos buscar as pessoas. Eu já estou entrando em contato com algumas para fazer exatamente esse trabalho, tirar a invisibilidade de algumas ações que estão aí. Está aqui também o Anderson Amba dizendo boa noite, Renato Ferraz, professor Marcão, Xande Moraes, é lenda viva da cidade. E aqui, Xande, comi pizza frita no antigo Mistinguete, na Cardeal, próximo do McDonald's da Rebouças na década de, deve ser de 90, que ele está falando aqui. Mas não foi na Cardeal que você comeu, foi na Henrique Schaumann. Essa parte de comida eu manjo tudo. Ó, a Luísa Fernandes aqui. Quanto tempo, Luísa? Saudade de você. Boa noite, essa linda aí que sempre acompanhou as lives da gente aqui. Marcão, voltando para o nosso bate-papo e voltando a falar de educação, deixa eu só me achar aqui de novo onde que eu estava fazendo toda Cuidado uma. com os botões, hein? Você sabe que é realmente perigoso isso, cara? Eu fico assustado, porque você começa a mexer, você fala, caramba, eu não posso mexer em determinadas coisas aqui. Mas eu tô. Deixa eu só. Eu fui colocar aqui a. Eu fui mexer aqui para poder compartilhar, e aí a gente acaba se perdendo um pouquinho. Mas nós vamos lá. Marcão, agora que a gente falou disso tudo, falou das pessoas e tudo mais, eu queria saber de você o seguinte: existe alguma história de um aluno que tenha marcado a sua trajetória e que representa o impacto transformador da educação? Eu tive um aluno, é isso que ele perguntou? Sim. É o Clariston. Ele está lá no Nordeste, hoje ele é doutor especializado em educação infantil, e ele vai dar uma palestra para nós sobre intercâmbio. E ele diz que eu fiz parte dessa transformação, né? Teve um E impacto na vida dele também. tive um impacto, né? Outro dia eu estava na feira, uma mocinha se aproximou, eu fiquei meio assim, porque já não lembrava dela, né? Ela, Mas isso deve acontecer cada 5 minutos. ela falou assim, obrigado. Eu falei, eu sou a tal, né? Sou a tal aluna, eu estou fazendo doutorado em História, e o senhor me explicou. Isso não sou eu que recebo esse tipo de É, elogio, não. Todo bom professor que foi comprometido é recebe verdade. elogio desse tipo, É verdade. né? Marcão, como é que A você Sônia Marques enxerga? foi minha aluna. Sim, eu lembro de você ter falado isso. Como que você enxerga o papel da família, da escola e da sociedade na formação dos jovens de hoje? Vamos lá, família. A família tradicional brasileira, ela não existe. Ela nunca existiu. Primeira coisa, para falar de família. A família da década de 50 não existe, acabou, ficou lá, fica na história, memória, aquilo que foi bom. Hoje nós temos uma família que foi reconfigurada. Tem avó que é mãe, tem avô que é pai, tem avô que cuida de neto, né? Tem famílias com relação homoafetiva. Essa família renovada, ela é importante na formação dos filhos, dos netos. E quando essa família resolve participar da vida dos filhos na escola, muda a vida do filho e muda aquilo que a escola precisa ensinar com qualidade. Não, nós não podemos mais ficar jogando responsabilidade para os outros. O culpado é o outro. Culpado é a camisa vermelha. Culpado, né? É isso. A família, e o que mais que ele perguntou? Da escola. A escola tem esse papel aí de transformar. Né? E E a depois, sociedade? sociedade.
A sociedade, ela Ó, se o precisa. teu filho chegar em casa e não estiver indo na escola, pergunta por quê. Talvez ele não vá voltar agora, mas se ele saber que ele pode contar com o pai, com a mãe, com a avó, ou com quem for da família, um dia ele pode voltar como eu voltei. Sim. Eu voltei. Eu trabalhava na Tintas Vandas de peão. Um dia eu fiquei tão cansado, eu morava na casa de um amigo, Carlinhos Zanon, lá no 18 da Raposo, que no dia seguinte eu quase não acordei para ir trabalhar. Aí eu lembrei das oportunidades que foram dadas e das palavras que a minha mãe falava e que o meu pai falava, que a minha avó falava, que as minhas tias falavam. Eu disse, ó, eu posso. Corri atrás. Minha mãe gostaria que eu fosse advogado. Eu falei, não, mãe, eu quero ser professor. Quero Marcão, ser o melhor possível. estamos chegando no fim do nosso bate-papo, já está dando uma hora de live aqui. Eu que você vê como voa o tempo, né? Quando a gente está falando de coisas Espero que você boas. tenha gostado, que os seus, É né, isso, com a eu sua amei, turma. amei, amei. Mas eu pergunto para você o seguinte, eu vou te fazer mais duas perguntinhas. Que eu digo o seguinte: se você pudesse implementar uma única medida para transformar a educação brasileira, qual seria e por quê? Mudança estrutural, infraestrutura, do ponto físico e pedagógico. Essa educação que está aí, ela não funciona mais. Ó, só para dar um exemplo. Na década de 70, você tinha delegacia de ensino. Delegacia lembra o quê? Você sabe o que lembra, né? Depois você tinha regional, diretoria de ensino. Hum. Hoje você tem regional de ensino. Essa regional de ensino de hoje, ela continua no campo da pedagogia, atuando como, quer dizer, não atua, mas vamos lá, como se tivesse na década de 70. Por que não pega essas escolas que são regionais ou divide, criam mais escolas de formação de professor, centros de cultura para formação de professor? É isso que precisa. Precisa ter coragem. Hoje nós estamos tendo eleição para governador. Eu fico ouvindo as propostas de educação, são sempre as mesmas. Ou seja, se ganha ou perde, vai continuar fazendo a mesma coisa. E sempre elegendo o professor como inimigo. Sempre. E o professor não é inimigo. Falei? Olha que legal, ó, a Sônia dizendo aqui. Renato, uma das dezenas de médicas cardiologistas do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas foi minha aluna na creche do Atalaia. Que bacana. Bacana, né? Aí o Xande está aqui, essa daqui, caramba. Renato, você faz a diferença. Entrevista enriquecedora poderia fazer todos os dias. Então, eu também acho que dá para fazer todos os dias. Estou pensando como é que vai ser, mas todo dia não dá para fazer, então a gente vai tentar fazer. Se seguir essa sequência uma vez por semana, sempre com a terça-feira, 21 horas, com pessoas como essas do calibre que eu estou trazendo, vai ser ótimo. Vai ser ótimo. E vamos encerrar aqui. Para encerrar, perguntar para o Marcão o seguinte: qual mensagem, Marcão, que você deixa para os estudantes que sonham em fazer uma faculdade, mas acreditam que esse objetivo está distante? O ano que vem, provavelmente, nós vamos ter outros cursinhos além desse primeiro que nós fizemos. Então, você vai ter a possibilidade de fazer sua faculdade. Você vai ter a possibilidade de um professor te atender, ter cuidado com você, te orientar. Né? Nós tivemos uma palestra agora, sábado, sobre concentração de renda. Né? Então, não é só conteúdo, é dar alma para esse conteúdo para que você possa chegar onde você quiser. Não tenha dúvida, viu? Aguarde as informações, nós vamos soltar na mídia. Nós teria outras coisas para falar aqui, daquilo também que não deu certo, daquilo que precisa mudar. Né? Na tentativa de levar aluno para o cursinho, eu quase não consegui entrar nas escolas públicas de Cotia, em ensino médio. Marcão, E também não vi uma ou duas teve vontade de conversar, de eu falar com os alunos. Esse ano eu quero ampliar isso. Hoje eu já conversei com o diretor do Batista, eu vou lá tomar um café com ele, para a gente conversar com o pessoal do colegial,
Tem pelo menos um curso vai ter na Atalaia, Caucaia, no Instituto Federal. É ampliar. É ampliar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olhando nesse banner aqui que eu estou colocando na tela, ainda tem espaço para as pessoas que querem participar? Ou já é um grupo fechado e só Ó, vai abrir? aqueles que são 40 bolsas, tá? Inclusive, uma professora que me ligou já perguntando se poderia participar. Pode participar. Porque a gente tem, além dos 40, a gente tem 50. Nós suportamos até uns 80 alunos. Como é que você faz? Sábado, acorda cedo, vai lá para a escola do Idomeneu, ela tem uma escolinha municipal, uma parceria. Obrigado, Ana Paula, por ter nos concedido esse espaço, né? E vamos estudar. Eu estou lá para te receber. Tem sábado que é 18, o primeiro horário, das 8 às 12 eu estou lá para te receber. Depois os outros, né? E a aula online também. Os professores tão maravilhosos. Eu Não, gostaria não que você tenho fosse dúvida. conhecer, Ferraz. Pô, Tira um dia. é que é sábado, né? É. Mas quando Sábado. tiver uma live internacional, eu vou chamar o senhor. Não, olha, vamos combinar sim. Eu teria o maior prazer de ir. É que às vezes no fim de semana a gente acaba acumulando coisas no final de semana, né? Mas como o horário qual é o horário do curso? Das 8 às 12. Então é de Tá? manhã, pode ser. Sabe outra coisa, Ferraz? Que É eu que quero só sábado é dia para de ter. sacolão. Só para terminar, assim, né? Quer dizer, eu estou terminando o seu programa, né? Mas como Imagina. está terminando, é o seguinte: eu não invisto naquilo que é pior. Eu estou aqui nessa cidade há quase 50 anos, eu sempre trouxe coisas para essa cidade. Sim. Ó, jogar É o nosso pedra é pensamento, fácil. né? Jogar pedra é fácil. Muito. Construir 30 escolas é difícil. Sim, não, não. Criar o Marcão, plano de carreira dos professores é difícil. é, tem muita. Transporte, uniforme. E aí, lógico, eu não posso esquecer de falar do Quinzinho, que se o prefeito não tem esse compromisso, as coisas não acontecem. É. Não, mas agora a gente tá vendo que é uma opinião minha, eu não estou aqui com a procuração para defender ninguém, mas a administração atual está começando a mostrar coisas que estão sendo feitas, né? E essas coisas que estão sendo feitas estão sendo importantes. Então, nós vamos trazer, devagarzinho, eu quero Sim. mostrar porque existe o outro lado. Então, é muito fácil atirar pedra. O Marcão falou isso aqui, é muito fácil atirar pedra. Então, o problema é você administrar isso. Montar o cursinho, chegar de manhã, correr atrás para funcionar. Isso você tem que ter Exatamente. compromisso. Tem que ter Eu acho que, compromisso, assim, quando eu função de fui secretário, eu vontade. fiquei 8 anos como secretário. Eu apanhei 2 anos. Sim. Todos os defeitos que existiam na rede era culpa minha. É. Defeitos que já existiam há 30 anos. Eu era o. Então, mas é isso que a gente está tentando trazer para cá, mostrar os trabalhos que estão sendo feitos, as possibilidades que estão sendo apresentadas para a população. É lógico, o mundo não é perfeito, né? A gente não vai agradar, ninguém vai agradar todo mundo, mas com boa vontade a gente consegue realizar bons trabalhos. E se você tiver uma equipe focada da mesma forma que você, criar um time, aí a coisa evolui. Não tem como ser diferente. Então, para o trabalho bem feito, que você faz bem feito, o trabalho que o Alan faz, o trabalho que o Xande faz e outros que vão passar por aqui, olha, meu gratidão, meu maior respeito por vocês, pelas coisas boas que vocês estão fazendo pela cidade, para a nossa cidade, para o cidadão cotidiano. Marcão, sem palavras para te agradecer. Você é um queridão. Sabe que o espaço aqui está aberto sempre que você precisar. Farmar áurea. Nós farmamos áurea de forma diferente. Farmar áurea. Ó,
né? A gente não pode ser repetitivo, a gente pode ser diferente, a gente pode ser criativo, caramba! Exatamente. É isso aí. Marcão, um beijo para você, beijo para a família. Olha, uma boa hora para a turma toda aí da sua Para toda família. essa turma, ó, um abraço, e imitando o Jô Soares, né? Um beijo do É gordo. isso aí. É isso daí. Obrigado, Marcão, mais uma Um vez. abração, fica na paz, todos. Muito obrigado. Gente, está aqui finalizando mais um Papo com o Renato, dessa forma incrível, bacana. Agradecer a todos que participaram da live, pedir que vocês compartilhem essa live, que foi maravilhosa, com outras pessoas, para que elas tenham a oportunidade de conhecer um pouco mais do Marcão, da cidade, das coisas que estão acontecendo na educação, sobre esse cursinho e tudo mais. Vamos seguir em frente. Terça-feira, uma nova entrevista com uma pessoa bem bacana, garanto para vocês. Vocês vão gostar, tenho certeza disso, tá? Beijo do gordinho e até a próxima. Tchau, tchau.